Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, do seu pessimismo até chegarmos na filosofia da existência, no existencialismo, do pensador Albert Camus. Vamos falar um pouquinho também de Jean-Paul Sartre e, por final, vamos refletir um pouquinho do pensamento desses filósofos. Então, nos acompanhe aí. Então, o Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 e viveu até 1860. Ele foi um filósofo do século XIX, conhecido principalmente por sua obra O Mundo como Vontade e Representação. Cursou as disciplinas de filosofia nas universidades de Göttingen e Berlim e se tornou um leitor apaixonado das obras do filósofo alemão Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804. A partir da leitura de Kant, Schopenhauer se convenceu de que não somos capazes de conhecer a realidade tal como ela é, mas sim por meio de representações. Por isso, o mundo como vontade de representação. Eu não conheço a realidade como ela é, só conheço a representação que eu faço dela. E a essência, o número da realidade seria uma vontade cega e insaciável que move toda a realidade e principalmente nós, seres humanos. A essa concepção kantiana, ele acrescentou o conceito de vontade como um impulso cego, mas que seria o próprio poder da vida universal. Para Schopenhauer, nós nos apegamos a uma ilusão de individualidade que nos leva a perseguir objetivos egoístas, tornando-nos escravos do nosso querer viver, da nossa vontade de viver. Como solução, ele propõe uma vida de austeridade, onde a vontade é domada, é sublimada. Então vamos passar do pessimismo à filosofia da existência. De acordo com o que nós vimos em vídeos anteriores, poderíamos supor que uma atitude de pessimismo e ao mesmo tempo de negação da existência de Deus deveria conduzir ao niilismo, a negação de tudo. O niilismo vem de nada, a nadificação, ou seja, a negação de todos os valores. Mas, inversamente a essas expectativas, muitos filósofos pensam justamente o contrário. O pessimismo, o reconhecimento do absurdo da existência humana, seria o primeiro passo para que possamos viver uma vida verdadeiramente autêntica, não mais amparada em muletas. Esse é, por exemplo, o ponto de vista adotado pelo filósofo alemão Martin Heidegger, que viu no século XX. Para esse pensador, o ser humano é um ente fundamentalmente marcado pela sua existência, tanto que, para se referir ao homem, ele utiliza o termo Dasein, que pode ser traduzido como ser aí, que é um ser para a morte, que tem sempre diante de si a sua finitude, a possibilidade do seu deixar de existir. Isso significa que a essência do ser humano, ou seja, o que ele é, não é dada de antemão, anteriormente, antes dele nascer ou no ato do seu nascimento. Mas se define a partir das possibilidades de ser que se realizam em sua existência. Depois o Sartre vai dizer que é a partir das suas escolhas. Porque o homem é livre, está condenado a ser livre, a única coisa que não tem como fugir é da própria liberdade. Mesmo você negando-se escolher, você já está fazendo uma escolha. Se negando a escolha, você já está fazendo uma escolha. Essas possibilidades, a mais primordial e ao mesmo tempo caracterizada por uma indeterminação angustiante, é a morte. Além disso, o ser humano se encontra jogado em um mundo que não escolheu e no qual não pode permanecer se quiser, pois a morte pode acontecer a qualquer momento, independentemente da nossa vontade, muitas das vezes contra a nossa vontade, a maior parte das vezes. Diante dessa condição, o ser humano pode fugir da angústia, que é a consciência da sua finitude, da sua temporalidade e do seu ser tendendo para a morte, distraindo-se com as preocupações do mundo e vivendo, segundo Heidegger, uma vida inautêntica. Ou então pode assumir a angústia resultante da consciência da morte como algo certo, mas indeterminado, e se lançar ao futuro em uma vida autêntica, procurando construir-se a si mesmo, projetando a sua própria existência, não mais atendendo às projeções alheias. Porque desde o nascimento nós somos tentados a não ser nós mesmos, a vivermos uma vida inautêntica, a ser o que os nossos pais querem, o que os nossos professores esperam que sejamos, o que o nosso patrão nos determina que sejamos, ou quem o nosso parceiro, a nossa parceira, num relacionamento também querem ou determinam, ou desejam, ou impõem que a gente seja. Então, o pensamento de Albert Camus, um escritor francês também do século XX, se assemelha em muitos aspectos ao pensamento de Heidegger. O pessimismo de Camus pode ser notado com clareza em uma passagem de O Estrangeiro, um romance de sua autoria lançado em 1942. O livro conta a história de Mersal, personagem acusada
de assassinato e condenada à morte. Enquanto aguardava a possibilidade de um recurso para que fosse feito outro julgamento, Mersault pensava sobre como poderia ser sua vida depois da prisão. Começava sempre pela suposição mais pessimista. Meu recurso seria rejeitado. Pois bem, então morrerei. Mais cedo que os outros, evidentemente, mas todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida. No fundo, não ignorava que tanto faz morrer aos 30 ou aos 60 anos, pois, em qualquer dos casos, outros homens e outras mulheres viverão. E isso durante milhares de anos. Afinal, nada mais claro. Hoje, ou daqui a 20 anos, era sempre eu quem morria. Nesse momento, o que me perturbava um pouco no meu raciocínio era esse frêmito terrível que senti em mim ao pensar nesses 20 anos que faltavam para viver. O que tinha a fazer era sufocar essa sensação, imaginando o que seriam os meus pensamentos daqui a 20 anos, quando, apesar de tudo, chegasse a hora. A partir do momento em que se morre, é evidente que não importa quando e como. Isso está em Albert Camus, na obra O Estrangeiro. Então, a vida nada mais é do que um caminhar entre o início e o fim. Para Heidegger, a morte não é um momento, mas um processo que se inicia no nascimento. Nós começamos a morrer desde o momento que a gente nasce. A vida seria esse intervalo entre o nascimento e a morte. Como é possível observar da própria existência, né? Um ponto de partida, um início, um start. A vida é o que transcorre entre o início, o nascimento, e a morte, o ponto de chegada, o fim, o finish. Para Camus, a religião não pode dar sentido à existência. Na verdade, a existência não tem sentido algum, pois não passaria de uma trapaça dos que vivem não para a própria vida, mas para alguma grande ideia que a ultrapassa, ou a sublima, ou a supera, lhe dá um sentido e a atraiçoa, dá uma rasteira na vida, né? Mas ao mesmo tempo ele condena o suicídio. Só resta, portanto, aceitar e viver o absurdo da existência humana, que é viver uma existência sem sentido. Para esclarecer seu ponto de vista, ele lança mão do mito de Sísifo, personagem da mitologia grega. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha, até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram com certa razão que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança, mas é isso que a gente faz todos os dias. Quando a gente acorda, a gente começa a rolar pedra, montanha acima, e aí no fim do dia a gente acha que terminou, mas não. Durante a noite a gente rola a montanha abaixo com ela para começar tudo de novo no outro dia, um trabalho sem sentido. Essa é a existência humana, não tem sentido nenhum. Tudo que a gente faz é para isso. A gente começa, acha que terminou, mas não. Começa tudo outra vez. E mesmo que seja de outra forma, é sempre um trabalho árduo, doloroso, difícil, complicado, que nos faz sofrer, mas que a gente sempre recomeça. Segundo Camus, cada um de nós, com suas atividades, é como o Sísifo. Quando nos tornamos conscientes de que nossa vida é sem sentido, nos vêm os sentimentos de revolta e de desprezo que nos tornam verdadeiramente humanos. Para ele, a única postura digna diante do absurdo que é a existência humana, desse sem sentido, dessas muletas que a gente inventa que são sentidos, seria a revolta, revoltar contra tudo e contra todos, em especial contra os sentidos, aqueles que querem ditar para nós como nós devemos viver. Outro exemplo de como o pessimismo pode levar a um encontro da pessoa com sua própria humanidade são as reflexões do filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, que, tal como Heidegger e Camus, viveu no século XX. Grande parte das ideias de Sartre ganhou expressão literária na forma de romances ou de peças de teatro. Em um romance intitulado A Náusea, por exemplo, Sartre conta como a personagem, um historiador chamado Roquentin, se dá conta de que a vida é um absurdo e passa a sentir aversão pelo ser humano. O outro é o meu inferno. Há uma passagem do livro que o historiador está em um café com um amigo e uma mosca pousa sobre a mesa. O indicador ele esmaga o inseto. Ele esmaga o inseto, né? Que solta da barriga suas tripas brancas. Nojo. E Roquentin pensa: livrei-a da sua existência. E em seguida exclama: era um favor a lhe prestar. A existência da mosca o incomodava porque era somente uma mera existência.
Tal como um inseto ou uma pedra, muitos seres humanos simplesmente existem, mais nada. E é isso que causa a Roquetinha a sensação de náusea. Náusea, de nojo e de tontura, né? Que dá título ao romance. Em um pequeno texto intitulado O Existencialismo é um Humanismo, Sartre expressa mais claramente o seu pensamento afirmando que a existência precede a essência. Ou seja, são as minhas escolhas que definirão quem eu sou, não uma natureza humana que definirá aquilo que eu serei ou deverei ser. Isso significa que a essência do ser humano, aquilo que uma pessoa é, não é algo pré-determinado, como queriam os antigos, como Aristóteles, que a gente já nasce com a natureza, né, em ato e em potência. Essa natureza irá, ao longo da nossa história, se concretizar, se tornar ato. Então, isso significa que a essência do ser humano, aquilo que uma pessoa é, não é algo predeterminado, como é o caso de uma mosca ou de uma pedra. Pelo contrário, no caso do ser humano, primeiro existimos e depois adquirimos uma essência, depois a construímos a partir das nossas escolhas, ou seja, nos tornamos o que somos. E como somos livres, são nossas livres escolhas que definem essa essência que se constrói no tempo. Então o existencialismo ateu que eu represento, vai dizer o Sartre, é mais coerente. Afirma que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade humana. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada. Por isso escreve sua obra, Seria o Nada. O homem, quando nasce, o homem não é nada. Ele será aquilo que ele escolher ser. E deverá assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. E não agir de má fé, responsabilizando outros por aquilo que se tornou. O homem não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Você é aquilo que você faz do que os outros fizeram de você. Os outros exercem influência, mas a escolha final é sempre sua. Se vai seguir as influências ou não. Se vai, ou se será, ou se conduzirá contrário a elas. Né? Só posteriormente. Assim não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão somente não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer, como ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse impulso para a existência, como ele escolhe ser a partir das suas ações. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo, e é também isso que chamamos de subjetividade. O sujeito, a subjetividade de que nos acusam. Porém, nada mais queremos dizer senão que a dignidade do homem é maior do que a da pedra ou a da mesa, pois queremos dizer que o homem, antes de mais nada, existe. Ou seja, o homem é, antes de mais nada, aquilo que se projeta num futuro e que tem consciência de estar se projetando no futuro. Então, isso está na obra Existencialismo e Humanismo de Jean-Paul Sartre. E se você não suporta a solidão, é porque você está em péssima companhia. Então, é isso que Sartre queria dizer. Se você não suporta ficar sozinho consigo mesmo, é porque você é uma péssima companhia, inclusive para você mesmo. Então, no mesmo texto, Sartre nos dá um exemplo de como a essência de uma pessoa se constitui pela liberdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem confidenciou-lhe um dilema. Queria se alistar nas forças francesas livres, mas sua mãe dependia dele e ele não queria deixá-la desamparada. O que o jovem viria a ser, autêntico patriota ou bom filho, mas não ambos, dependiam unicamente de sua própria escolha. Por isso é que, segundo Sartre, vivemos em uma situação de desamparo, buscando o sentido da vida, já que somos nós mesmos que escolhemos o nosso ser. Embora pensadores existencialistas como Camus e Sartre partam de uma concepção pessimista da existência humana, desenvolvem concepções de caráter humanista, isto é, valorização do ser humano. Então as minhas escolhas fazem com que eu assuma a responsabilidade pelas mesmas, e assumindo a responsabilidade pelas minhas escolhas, eu acabo também assumindo uma responsabilidade pela humanidade, porque as minhas escolhas afetam os outros seres humanos de alguma maneira. Então, podemos dizer também que a reflexão existencialista recusa a crença em Deus, porque considera que não há um fundamento único que confira sentido à vida humana, um ser transcendente que nos cria e nos predetermina. Pelo contrário, cada um de nós constrói ao longo da própria existência uma essência que dê sentido à sua própria vida.
Assim, voltando aos modelos do quebra-cabeça e do mosaico para os existencialistas, a solução para a questão sobre o sentido da vida se aproxima do modelo do mosaico. A vida tem o sentido que cada um de nós lhe atribui. Então, o escritor Albert Camus, ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura em 57 e foi um jornalista e escritor francês. Viveu de 1913 a 1960. Nasceu na Argélia, que na época era uma colônia da França, na África. Apesar das dificuldades financeiras, conseguiu ingressar na Faculdade de Filosofia, mas teve de abandonar o curso após contrair tuberculose. Em 42, em plena Segunda Guerra Mundial, publicou 2 obras importantes. O romance O Estrangeiro, cuja personagem Meursault é vista erroneamente como má por sua indiferença em relação à vida e às pessoas, e O Mito de Sísifo, um ensaio filosófico sobre o absurdo da vida e da existência humana. Embora simpatizasse a princípio com o comunismo, decepcionou-se com seus companheiros comunistas, que apoiavam a dominação francesa sobre a Argélia. Suas obras são marcadas por um tom pessimista, mas ainda assim ele se considerava um adversário do niilismo, da negação de tudo, de todos os valores, vendo na liberdade humana um caminho para a compreensão do sentido da vida. Então, nas nossas escolhas que o sentido vai se construindo, não um sentido pré-estabelecido, determinado, e o que a gente escolhe no mercado de sentidos negociado, vendido e comercializado em tantos ambientes hoje em dia. Em 1957 recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Camus morreu com 46 anos, vítima de um acidente de automóvel. Muitos questionam, será que foi suicídio? Porque ele dizia que a grande questão filosófica, ou a única questão filosófica significante é o devo não suicidar. Vamos falar sobre Jean-Paul Sartre, nasceu em 1905 e viveu até 1980. Filósofo francês que viveu no século XX, foi o principal representante de uma corrente conhecida como existencialismo. Em 1933, obteve uma bolsa de estudos na Alemanha e ele tomou contato com a filosofia do Martin Heidegger, que desenvolvia especulações metafísicas com base na análise da condição existencial do ser humano. A partir da concepção heideggeriana de um homem como um sujeito jogado no mundo, Sartre desenvolve uma filosofia baseada no absurdo da existência humana, também influenciado pelo Camus. Em sua principal obra filosófica, O Ser e o Nada, Sartre argumenta que o homem, a princípio, é um ser em si, pois existe, como qualquer outro objeto do mundo, mas por causa ou por sua consciência ele se torna um ser para si, um ser que se construirá a partir das suas escolhas. Sartre assumiu um posicionamento político de esquerda, mas criticava a face anti-humanista e autoritária do comunismo, como os crimes de Joseph Stalin, governante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da URSS, ou a invasão da Hungria por esse país em 1956. Em 1964 foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, mas recusou recebê-lo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe aí também o seu comentário falando o que você tem achado dos vídeos e sugestões de assuntos e temas para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.